Vá embora. Cuide desses filhos doentes fora daqui. Estas palavras ainda ecoam na minha cabeça todas as noites antes de dormir. Palavras que destroçaram meu coração em 1000 pedaços naquela quinta-feira chuvosa que mudou minha vida para sempre. Ainda consigo sentir o cheiro da chuva misturado com o perfume barato dela, impregnado na sala da nossa casa. Não, da casa que um dia pensei ser nossa. O barulho da mala sendo arrastada por Tiago escada acima, enquanto eu, paralisada, segurava a mão trêmula do pequeno Lucas, que não entendia o que estava acontecendo. Ninguém está preparado para ter sua vida virada de cabeça para baixo em questão de minutos. Eu, Joana Martins, 35 anos, professora dedicada, mãe de 3 filhos especiais, achava que conhecia todas as dificuldades que a vida podia me apresentar. Estava enganada. Nada se compara a ser expulsa do lar que construí durante 12 anos, com os filhos que gerei, amamentei e cuidei dia e noite, pelo homem que jurou me amar na saúde e na doença. Meu casamento com Tiago não era perfeito. Nenhum é. Nos últimos anos, desde o nascimento de Lucas, nosso caçula com paralisia cerebral, as coisas haviam se tornado mais difíceis. O diagnóstico de Miguel, nosso primogênito autista, e as necessidades especiais de Isabela, nossa princesa com síndrome de Down, demandavam tempo, dinheiro e uma energia que parecia se esvair a cada dia. Mas nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que Tiago fosse capaz de tal crueldade. Naquela tarde, eu havia saído mais cedo da escola onde lecionava para buscar os resultados dos últimos exames de Lucas no Hospital Joana de Guzmão. Cheguei em casa com uma pasta cheia de relatórios médicos e o coração cheio de esperança. Novos tratamentos, novas possibilidades. Estacionei nosso velho Palio na garagem do condomínio Jardim Atlântico, onde morávamos há 8 anos, e subi com pressa para compartilhar as novidades com Tiago. Estranhei ver outro carro estacionado em nossa vaga de visitante, mas imaginei ser algum cliente da imobiliária de Tiago. Ele andava trabalhando demais, chegando tarde quase todos os dias, sempre com a desculpa de que precisava garantir nosso sustento, especialmente com os gastos extras que nossas crianças especiais, como ele friamente se referia aos nossos filhos, demandavam. Abri a porta e o silêncio me recebeu, interrompido apenas pelo barulho da televisão no quarto de Miguel. As crianças estavam com Dona Marta, nossa vizinha, que ajudava a cuidar deles quando ambos estávamos trabalhando. Chamei por Tiago, mas não obtive resposta. Foi quando ouvi risadas vindas do nosso quarto. Ao abrir a porta, a cena que vi destruiu em segundos tudo o que eu acreditava sobre meu casamento, sobre Tiago, sobre nossa família. Ele estava sentado na beirada da cama, camisa aberta, cabelo desgrenhado. E ela, Patrícia, sua secretária 20 anos mais jovem, ajeitava o vestido justo enquanto sorria com batom borrado no canto dos lábios. Joana, você deveria estar na escola. Foi tudo o que Tiago conseguiu dizer. Fiquei muda. Meu corpo inteiro tremia. As pastas com os exames de Lucas caíram no chão, espalhando papéis por todo o quarto. Precisamos conversar. Ele continuou, levantando-se e abotoando a camisa, como se estivesse apenas terminando uma reunião de negócios. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Patrícia me olhava com uma mistura de pena e triunfo que me revirava o estômago. Ela se sentou na minha cama, na minha casa, como se já fosse a dona daquele espaço. Eu não aguento mais, Joana. Tiago começou seu discurso ensaiado. Nossa vida virou um hospital, uma clínica. Não temos mais momentos nossos, não temos mais alegria. Tudo gira em torno dos problemas dos meninos. Cada palavra era como um punhal. 12 anos juntos, 3 filhos, noites sem dormir, aniversários em hospitais, economias destinadas a terapias e tratamentos. Tudo reduzido a problemas dos meninos. Foi quando a campainha tocou. Dona Marta trazia as crianças de volta. Miguel entrou primeiro, concentrado em seu tablet, seu refúgio contra um mundo que frequentemente não entendia. Isabela veio saltitando com um desenho na mão que queria mostrar ao pai. Lucas estava no colo de Dona Marta, sonolento após a fisioterapia. Vi o olhar de Patrícia se transformar ao ver meus filhos entrando. Não era mais o olhar de triunfo,
mas de puro desconforto. Tiago pegou sua carteira, tirou algumas notas e dispensou Dona Marta às pressas, antes que ela pudesse notar Patrícia, ou a tensão que pairava no ar. "Quem é essa moça, mamãe?" perguntou Isabela, apontando para Patrícia com a inocência de seus 8 anos. Foi então que Tiago perdeu completamente o controle. Como se a simples pergunta de nossa filha tivesse quebrado alguma represa dentro dele, começou a gritar. Gritou sobre como estava cansado de viver naquela casa de loucos, como eu havia me transformado em uma enfermeira e não mais em sua esposa, como ele merecia ser feliz e Patrícia o fazia sentir vivo novamente. Miguel começou a se balançar, cobrindo os ouvidos com as mãos, perturbado pelos gritos. Isabela começou a chorar assustada. Lucas, sem entender o que acontecia, juntou-se ao coro de choros. "Está vendo?" gritou Tiago, apontando para as crianças. "É isso que virou nossa vida. Choro, gritos, remédios, terapias. Não aguento mais." Foi então que ele disse aquelas palavras que nunca esquecerei. "Vá embora. Cuide desses filhos doentes fora daqui." O tempo pareceu congelar. Vi Patrícia sorrir discretamente, como se tivesse ganhado um prêmio. Vi o pânico nos olhos dos meus filhos. Vi 12 anos de amor, compromisso e família serem jogados pela janela em segundos. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento, mas surpreendentemente também senti algo novo nascendo. Uma força que eu não conhecia, uma determinação feroz de proteger meus filhos e mostrar a Tiago que ele havia cometido o maior erro de sua vida. "Tudo bem", disse, com uma calma que não sei de onde veio. "Nós vamos embora." Respirei fundo, não chorei, não implorei, não argumentei. Apenas comecei a juntar algumas roupas essenciais das crianças, seus remédios, documentos importantes. Coloquei tudo em 2 malas velhas que ficavam no fundo do armário. Miguel, percebendo a gravidade da situação, começou a ajudar do seu jeito, organizando metodicamente seus poucos pertences essenciais. Isabela abraçava seu urso de pelúcia favorito com força, como se temesse que também ele fosse tirado dela. Lucas, em meus braços, me olhava com aqueles olhos que, mesmo sem palavras, pareciam entender tudo. "Para onde você vai?" perguntou Tiago, parecendo momentaneamente abalado com minha reação. Talvez esperasse lágrimas, súplicas, uma cena que o fizesse se sentir menos culpado por sua crueldade. "Isso não é mais problema seu", respondi sem olhar para ele. "Você escolheu sua felicidade. Nós encontraremos a nossa." Foi quando peguei meu celular e, com as mãos ainda trêmulas, liguei para a única pessoa que sabia que não me abandonaria. Minha mãe, Dona Teresa. Em poucas palavras, expliquei a situação. Ela, sem hesitar, disse que nos esperaria de braços abertos em seu pequeno apartamento no bairro Trindade. Enquanto terminava de organizar nossas coisas, ouvi Tiago e Patrícia cochichando na sala. Ouvi risadas abafadas. Ouvi planos sendo feitos para o futuro. Um futuro sem nós, sem problemas, sem responsabilidades. Saí do quarto com as 2 malas, Lucas no colo, Miguel e Isabela, me seguindo em silêncio, cada um carregando sua pequena mochila com alguns brinquedos e pertences pessoais. "Vocês têm 1 semana para tirar o resto das coisas", disse Tiago, já sentado confortavelmente no sofá com Patrícia ao seu lado, como se fôssemos visitas indesejadas que finalmente estavam de partida. "Depois disso, vou doar tudo." Não respondi. Não olhei para trás. Abri a porta e saí com meus 3 filhos para uma vida que eu não tinha ideia de como seria. O céu estava escurecendo e a chuva que havia dado uma trégua voltava a cair, assim como as lágrimas que finalmente começavam a escorrer pelo meu rosto. Naquele momento, com o peso de Lucas em meus braços e o peso da incerteza em meu coração, fiz uma promessa silenciosa. Tiago iria se arrepender amargamente daquele dia. Não por vingança mesquinha, mas porque eu mostraria a ele e ao mundo que aqueles filhos doentes que ele rejeitou seriam a maior bênção que alguém poderia ter. E eu, a enfermeira que ele desprezou, me tornaria a mulher mais forte que ele jamais conheceu. De onde você está me assistindo? Já passou por alguma situação de traição ou abandono como essa? Fique até o final para saber como transformei essa dor dilacerante na maior vitória da minha vida.
A chuva engrossou enquanto eu caminhava pelo estacionamento do condomínio, tentando proteger Lucas com meu próprio corpo. Miguel segurava firme a alça da minha bolsa, como sempre fazia em situações de estresse. Era seu jeito de se ancorar na realidade quando tudo parecia confuso demais. Isabela, normalmente tagarela e expansiva, estava silenciosa, arrastando os pezinhos pelo asfalto molhado. Coloquei as crianças no carro e fiquei parada, com as mãos tremendo no volante, sem conseguir dar a partida. As palavras de Tiago martelavam em minha cabeça como um sino fúnebre anunciando o fim de tudo que eu acreditava ser verdadeiro. 12 anos de casamento descartados como lixo, junto com seus 3 filhos, porque éramos complicados demais, cansativos demais, doentes demais. "Mamãe, para onde vamos?" perguntou Isabela do banco de trás, sua voz pequena cortando o silêncio pesado dentro do carro. Engoli o nó na garganta e forcei um sorriso pelo retrovisor. "Vamos para a casa da vovó Teresa, meu amor. Vai ser como uma aventura, como aquelas histórias que você gosta." Miguel balançava levemente, olhando fixamente para a janela. Conhecia bem aquele comportamento. Era seu mecanismo de defesa contra mudanças bruscas, contra o desconhecido. Lucas dormia em seu assento adaptado, alheio ao drama que se desenrolava. Talvez fosse melhor assim. Liguei o carro e parti, observando pelo retrovisor nossa casa. Não, a casa de Tiago agora. Ficando para trás, sob a chuva impiedosa. Dentro de mim, algo também ficava para trás. A Joana ingênua, a Joana que acreditava em felizes para sempre, a Joana que confiava cegamente no homem que havia prometido estar ao seu lado, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O trânsito estava pesado naquela hora, típico de uma quinta-feira chuvosa em Florianópolis. Normalmente, eu estaria irritada com os motoristas, com a lentidão, com as buzinas. Mas naquele momento, tudo parecia distante, como se eu observasse a vida através de uma espessa camada de vidro embaçado. Não segui direto para a casa de minha mãe. Não me sentia pronta para explicar tudo, para ver a dor e a raiva em seus olhos. Precisava de um momento, algumas horas, para assimilar o que havia acontecido, para decidir como contar às crianças que seu pai não queria mais viver conosco, que havíamos sido substituídos. Estacionei em frente ao apartamento de Regina, minha amiga de infância e colega na Escola Municipal Inclusiva Novos Horizontes, onde eu lecionava. Regina era solteira, dedicada à carreira, e seu pequeno apartamento no centro era seu refúgio. Agora, seria o nosso por uma noite. "Joana, meu Deus, o que aconteceu?" perguntou ela ao abrir a porta e me ver encharcada, com Lucas nos braços e as outras 2 crianças agitadas ao meu lado. Tiago me expulsou de casa, consegui dizer, antes que as lágrimas finalmente viessem, aquelas que eu havia reprimido por horas, por orgulho, por dignidade, por não querer assustar ainda mais meus filhos. Regina não fez mais perguntas. Ajudou-me a entrar com as crianças e as poucas malas que havíamos conseguido trazer. Preparou um banho quente para cada um. Improvisou camas na sala com cobertores extras. Esquentou uma sopa que tinha na geladeira. Enquanto as crianças assistiam a um desenho animado, Regina havia rapidamente percebido que eles precisavam de distração. Contei-lhe em sussurros entrecortados por soluços sobre a cena que havia presenciado, sobre as palavras cruéis, sobre o olhar vitorioso de Patrícia, sobre o medo paralisante do amanhã. Aquele desgraçado. Regina não conseguiu conter a indignação. "Depois de tudo que você fez, depois de como você se dedicou a ele e aos meninos, Joana, você precisa procurar um advogado imediatamente. Ele não pode simplesmente te jogar na rua assim." "Eu sei", respondi, esfregando os olhos inchados. "Mas agora não consigo pensar nisso. Preciso encontrar um lugar para ficar. Preciso reorganizar nossa vida. Você precisa descansar", interrompeu Regina, segurando minhas mãos trêmulas. "Amanhã pensamos no próximo passo. Vocês ficam aqui o tempo que for necessário." Naquela noite, não dormi. Fiquei observando meus 3 filhos adormecidos no tapete da sala de Regina, embrulhados em cobertores emprestados, respirando aquele sono inocente que só as crianças conseguem ter mesmo em meio ao caos. Miguel havia se enrolado em posição fetal como fazia quando bebê. Isabela abraçava seu urso de pelúcia.
a boca entreaberta, deixando escapar leves roncos. Lucas, meu caçula, dormia com a expressão serena que tanto me encantava, sem consciência de como sua vida havia mudado nas últimas horas. Olhando para eles, senti uma mistura de amor sufocante e medo paralisante. Como eu sozinha daria conta de tudo? Das terapias, dos remédios, das consultas, da escola, do trabalho, das contas? Como explicaria a eles que o pai não nos queria mais, que havíamos sido substituídos por uma versão mais simples, menos complicada de família? Peguei meu celular, minha linha de vida naquele momento, e vi dezenas de mensagens não lidas. Algumas de minha mãe, preocupada pelo atraso. Outras de colegas da escola, sobre assuntos triviais que agora pareciam pertencer a outra vida. E várias de Tiago, alternando entre justificativas patéticas. Você nunca mais foi a mesma depois dos meninos. Acusações absurdas. Você só se importa com eles. Eu não existo mais. E ameaças veladas. Vou lutar pela casa, ela está no meu nome. Desliguei o celular, incapaz de lidar com mais dor naquela noite. Amanhã seria outro dia, eu precisava acreditar nisso. Amanhã chegou implacável, trazendo consigo a realidade crua que a noite havia momentaneamente adormecido. Regina já havia saído para a escola, deixando um bilhete carinhoso e o café da manhã preparado. Eu havia ligado para a diretora avisando que não iria trabalhar naquele dia. Pela primeira vez em anos, precisava colocar minhas necessidades à frente do meu senso de dever profissional. Enquanto as crianças comiam em silêncio, até Isabela, normalmente tagarela, parecia sentir a gravidade da situação. Comecei a fazer ligações. A primeira foi para minha mãe, explicando resumidamente o ocorrido e aceitando seu convite para nos mudarmos temporariamente para seu pequeno apartamento no bairro Trindade. A segunda foi para o Dr. Cláudio Vasconcelos, um advogado recomendado por Regina, que concordou em me receber ainda naquela tarde. A terceira, e talvez a mais difícil, foi para o banco, onde descobri que Tiago havia, de fato, bloqueado meu acesso às contas conjuntas logo após minha saída de casa. "Ele não pode fazer isso, senhora", informou a gerente, visivelmente constrangida. "Mas precisaremos de uma ordem judicial para reverter a situação. Enquanto isso, a senhora tem acesso apenas à sua conta salário." Olhei para o extrato da minha conta individual, o salário de professora municipal, já comprometido com as despesas básicas do mês. Os tratamentos especializados de Miguel, Isabela e Lucas sempre foram pagos com o dinheiro de Tiago, consideravelmente maior que o meu. Sem aquele suporte, como manteríamos a qualidade de vida que eles necessitavam? "Vai ficar tudo bem, mamãe?" perguntou Miguel, surpreendendo-me. Meu filho mais velho raramente iniciava conversas, especialmente em situações de estresse. Seu diagnóstico de autismo de alto funcionamento o tornava extremamente perceptivo a emoções, embora tivesse dificuldade em expressá-las. "Vai sim, meu amor", respondi, puxando-o para um abraço que ele aceitou rigidamente, seu modo particular de demonstrar afeto. "A mamãe vai cuidar de vocês sempre." Chegamos ao apartamento de minha mãe no fim daquela manhã. Dona Teresa, viúva há 10 anos, vivia sozinha em um apartamento de 2 quartos, no terceiro andar de um prédio sem elevador. Seus olhos marejaram ao nos ver chegando com as malas, mas rapidamente se recompôs, sabendo que precisava ser forte por nós. "O quarto de vocês está pronto", disse ela, ajudando-nos com as bagagens. "É apertado, mas vai dar certo." Apertado era um eufemismo. O segundo quarto do apartamento mal comportava uma cama de solteiro e um armário antigo. Minha mãe havia improvisado colchões no chão para as crianças, empilhados durante o dia para liberar espaço de circulação. Não havia como acomodar a cadeira especial de Lucas, os brinquedos sensoriais de Miguel, os livros e bonecas de Isabela. Teríamos que nos adaptar. "Onde a mamãe vai dormir?" perguntou Isabela, sempre atenta aos detalhes. "Na sala, meu bem", respondi, tentando soar animada. "Vai ser como um acampamento." A verdade é que dormiria no sofá desconfortável da sala por tempo indeterminado. Mas isso era o menor dos problemas. Precisava encontrar uma creche acessível para Lucas, que antes ficava com Tiago na parte da manhã enquanto eu trabalhava. Precisava rearranjar os horários das terapias das crianças, agora limitadas pelo orçamento apertado.
Precisava lidar com a burocracia do divórcio, da pensão alimentícia, da partilha de bens. À tarde, deixei as crianças com minha mãe e fui ao escritório do Dr. Cláudio. Ele ouviu meu relato com expressão grave, fazendo anotações ocasionais, interrompendo apenas para esclarecer alguns pontos. Senhora Joana, a situação é complexa, mas a lei está ao seu lado, explicou ele após ouvir toda a história. Seu marido não pode simplesmente expulsá-la de casa, especialmente com crianças menores. Temos base para solicitar medida protetiva, pensão alimentícia emergencial e retorno ao lar conjugal, se for de seu interesse. Não quero voltar, disse firmemente, surpreendendo a mim mesma com a convicção na minha voz. Não depois do que ele fez, do que ele disse sobre nossos filhos. Dr. Cláudio assentiu, compreensivo. Entendo. Então trabalharemos para garantir seus direitos na partilha de bens, uma pensão alimentícia adequada para as 3 crianças, considerando suas necessidades especiais, e uma solução habitacional digna. Saí do escritório com um misto de alívio e apreensão. O processo seria longo, cansativo, potencialmente traumático, mas pela primeira vez desde o dia anterior, senti que havia um caminho a seguir, por mais difícil que fosse. Os dias seguintes passaram em um borrão de atividades frenéticas. Tiago enviou o restante de nossas coisas para o apartamento de minha mãe, jogadas em caixas sem qualquer cuidado. Muitos brinquedos estavam quebrados, roupas amassadas, fotos de família rasgadas, uma mensagem silenciosa, mas clara. Nós não importávamos mais. Consegui uma vaga para Lucas em uma creche municipal com programa inclusivo, não tão boa quanto a anterior, mas aceitável dentro de nossas novas circunstâncias. Precisei reduzir as sessões de terapia de Miguel e Isabela pela metade, prometendo a mim mesma que seria temporário. Comecei a trabalhar horas extras na escola, aceitando substituir colegas ausentes para complementar a renda. As noites eram o momento mais difícil. Depois que as crianças adormeciam amontoadas no pequeno quarto, eu ficava na sala escura, exausta, mas incapaz de dormir, repassando mentalmente os acontecimentos, buscando entender onde tinha errado, o que poderia ter feito diferente. Em algumas noites, o telefone tocava. Era Tiago, ora embriagado e arrependido, ora sóbrio e cruel, alternando entre pedidos de perdão e ameaças veladas. Você nunca vai conseguir cuidar dele sozinha, Joana, disse ele numa dessas ligações noturnas. Você sabe disso. Está sendo egoísta em não aceitar minha proposta. A proposta era absurda. Ele ficaria com a casa e a maior parte dos bens, pagaria uma pensão mínima e eu deveria me mudar para outra cidade com as crianças, para não atrapalhar sua nova vida. Como se fôssemos um erro a ser escondido, uma mancha em seu novo começo reluzente ao lado de Patrícia. Numa noite particularmente difícil, cerca de 1 mês após nossa saída forçada, recebi uma ligação do Hospital Joana de Gusmão. Lucas estava com febre alta e dificuldade respiratória, uma complicação comum devido à sua paralisia cerebral. Precisei acordar Miguel e Isabela, colocá-los no carro às pressas e correr para o hospital no meio da madrugada. Sozinha. Tiago não atendeu nenhuma das minhas ligações desesperadas. Passamos a noite na emergência pediátrica. Lucas no leito, recebendo medicação intravenosa. Miguel encolhido em uma cadeira, balançando para se acalmar, visivelmente perturbado pelas luzes fortes e barulhos do hospital. Isabela adormecida em meu colo, seu corpo pequeno pesando como chumbo nos meus braços já cansados. Foi naquela noite, observando o monitor cardíaco de Lucas, ouvindo sua respiração difícil, sentindo o peso de Isabela nos braços e vendo o sofrimento silencioso de Miguel, que tomei uma decisão. Não seria apenas sobrevivente desta situação. Seria uma guerreira. Não por mim, mas por eles. Por aquelas 3 almas inocentes que não pediram para nascer, com desafios extras, que não mereciam ser rejeitadas pelo próprio pai, que confiavam em mim como seu porto seguro. Na manhã seguinte, com Lucas já estabilizado, mas ainda internado, recebi uma visita inesperada. Doutor Paulo Monteiro, o neurologista pediátrico que acompanhava as crianças há anos, veio verificar o estado de Lucas e, ao me ver exausta após a noite em claro,
Sentou-se ao meu lado com uma expressão preocupada. Joana, o que está acontecendo? Você parece exausta mais do que o normal, observou ele, com a franqueza que sempre caracterizou nossa relação médico-paciente. Sem forças para manter aparências, contei-lhe tudo. Sobre Tiago, sobre a expulsão, sobre nossas condições atuais de vida, sobre o medo constante de não conseguir manter os tratamentos das crianças. Dr. Paulo ouviu tudo em silêncio. Seu rosto, normalmente sereno, gradualmente se transformando em uma máscara de indignação. Quando terminei meu relato entrecortado por lágrimas de exaustão, ele segurou minhas mãos com firmeza. Isso é inaceitável, disse ele, com uma convicção que me surpreendeu. Não apenas como médico, mas como ser humano. O que posso fazer para ajudar? Aquela simples pergunta, feita com genuína preocupação, abriu uma pequena fresta de luz na escuridão que vinha dominando minha vida. Uma oferta de ajuda, sem julgamentos, sem condições, sem expectativas de retorno. Eu não sei, respondi honestamente. Só quero garantir que meus filhos continuem recebendo o cuidado de que precisam, mesmo com nossos recursos reduzidos. Dr. Paulo assentiu, pensativo. Tenho uma ideia. No hospital, temos um grupo de apoio para famílias de crianças com necessidades especiais. Muitos pais e mães solo, como você agora. Pessoas que enfrentam desafios semelhantes e encontram forças uns nos outros. O próximo encontro é neste sábado. Você deveria vir. Em qualquer outra circunstância, eu teria recusado. Sempre fui reservada, orgulhosa demais para admitir fraquezas, para pedir ajuda. Mas naquele momento, esgotada física e emocionalmente, só conseguia acenar afirmativamente. Mal sabia eu que aquele simples aceno de cabeça mudaria completamente o curso da minha vida. E, consequentemente, a vida de Tiago também, que aquele grupo de apoio seria o primeiro passo na jornada que me levaria não apenas a sobreviver àquele abandono cruel, mas a florescer como nunca antes. Que ali, naquela sala de hospital, entre pessoas que conheciam a dor e o amor em suas formas mais puras, eu encontraria não apenas suporte, mas inspiração para construir algo maior que mim mesma, algo que um dia faria Tiago Rezende se arrepender amargamente das palavras que cuspiu naquela tarde chuvosa. Vá embora! Cuide desses filhos doentes fora daqui! Naquela manhã de sábado, acordei ainda mais cedo que o habitual. Lucas havia passado bem a noite, sem crises respiratórias. Um pequeno milagre que me permitiu algumas horas de sono ininterrupto no sofá apertado de minha mãe. Preparei um café simples e organizei as mochilas das crianças com lanches, medicamentos, brinquedos e trocas de roupa. O grupo de apoio mencionado pelo Dr. Paulo começava às 9 horas no salão comunitário do Hospital Joana de Guzmão. Tem certeza que quer ir, filha? Perguntou minha mãe, ainda de camisola, observando-me com aquele olhar de preocupação que só as mães possuem. Você mal dormiu essa semana. Poderia descansar hoje. Sacudi a cabeça determinada. Preciso ir, mãe. Não sei explicar, mas sinto que é importante. O trajeto até o hospital foi mais tranquilo que o normal. Florianópolis, aos sábados pela manhã, tem outro ritmo, mais lento, mais gentil. No banco de trás, Isabela cantarolava uma música da escola, enquanto Miguel observava pela janela as pessoas caminhando na orla, absorvendo cada detalhe com sua percepção única. Lucas, ainda recuperando-se da crise recente, dormia em seu assento adaptado. Estacionei próximo à entrada principal e levei alguns minutos apenas respirando, reunindo coragem. Grupos nunca foram meu ambiente natural. Sempre preferi enfrentar os desafios sozinha, resolver meus problemas em silêncio, carregar meus fardos sem compartilhá-los. A ideia de expor minhas fragilidades, minha situação atual, meu abandono diante de estranhos, me causava um desconforto profundo. Mas por meus filhos, eu faria qualquer coisa, inclusive isso. Vamos lá, meus amores, disse, forçando um sorriso enquanto ajudava as crianças a descerem do carro. O salão comunitário ficava no térreo, um espaço amplo e iluminado que eu já conhecia de outras ocasiões. Festas para pacientes, palestras médicas, campanhas de vacinação. Naquela manhã, cadeiras haviam sido organizadas em círculo
e uma mesa lateral oferecia café, água e biscoitos simples. Algumas pessoas já estavam presentes, conversando em pequenos grupos ou ajudando a organizar o espaço. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos curtos e um sorriso acolhedor, veio em nossa direção assim que entramos. "Você deve ser Joana", disse ela, estendendo a mão. "Paulo me falou sobre você e seus filhos. Sou Marta, coordenadora do grupo. Bem-vindos ao Encontro de Coragem." "Encontro de Coragem?" perguntei enquanto Isabela já se dirigia à mesa de lanches, sempre atraída por biscoitos. Marta sorriu. "Foi o nome que surgiu naturalmente, porque é isso que todos nós precisamos para estarmos aqui, não é mesmo? Coragem para enfrentar cada dia, cada desafio, cada olhar de pena ou julgamento." Naquele momento, algo dentro de mim relaxou ligeiramente. Havia compreensão nas palavras de Marta, um conhecimento que vinha da experiência, não de livros ou teorias. Nos minutos seguintes, o salão foi enchendo. Famílias como a minha, mães em sua maioria, algumas avós, poucos pais e crianças com as mais diversas necessidades especiais. Crianças com síndrome de Down, como Isabela, crianças no espectro autista como Miguel, crianças com paralisia cerebral como Lucas, crianças com síndromes raras, condições genéticas, deficiências adquiridas após acidentes ou infecções. Voluntários jovens que depois descobri serem estudantes de psicologia, pedagogia e fisioterapia, organizaram atividades adaptadas para as crianças em um espaço ao lado, permitindo que os adultos participassem livremente da conversa. Miguel hesitou inicialmente, como sempre fazia em ambientes novos, mas acabou se juntando a um grupo que montava peças de Lego, sua atividade favorita. Isabela, sociável como sempre, já fazia amigos. Lucas, em seu carrinho especial, foi gentilmente acolhido por uma jovem voluntária que cantava baixinho para ele. O encontro começou com uma breve dinâmica de apresentação. Cada pessoa dizia seu nome, o nome de seus filhos, suas condições, e essa parte me surpreendeu. Uma vitória recente, por menor que fosse. Quando chegou minha vez, minha garganta secou. Como falar de vitórias quando tudo parecia desmoronar? "Sou Joana, 35 anos, professora de educação especial." Comecei a voz mais firme do que esperava. "Tenho 3 filhos, Miguel, 12 anos, autista, Isabela, 8 anos, síndrome de Down, e Lucas, 6 anos, paralisia cerebral. Estamos passando por uma fase difícil." Fiz uma pausa, considerando se deveria compartilhar mais. O silêncio no salão era respeitoso, acolhedor, sem pressão. Decidi continuar. "Meu marido nos deixou há 1 mês. Na verdade, nos expulsou de casa para ficar com sua amante. Disse que não aguentava mais viver com filhos doentes." As últimas palavras saíram embargadas pela emoção contida. "Estamos morando com minha mãe temporariamente, tentando reorganizar nossa vida." Várias pessoas assentiram, algumas com olhares de compreensão profunda, outras com indignação silenciosa. "E uma vitória recente?" perguntou Marta suavemente. Pensei por um momento. Consegui não desabar completamente, respondi, com um riso nervoso que se transformou em lágrimas. "E cheguei até aqui hoje, o que já parece um milagre." Houve alguns sorrisos solidários e muitos acenos de cabeça compreensivos. Naquele momento, percebi que estava em um espaço onde não precisava fingir força, onde a vulnerabilidade não era fraqueza, mas simplesmente parte da jornada. O encontro prosseguiu com mais apresentações e depois se transformou em uma conversa aberta sobre os desafios diários, estratégias de enfrentamento, recursos disponíveis na comunidade, direitos legais muitas vezes desconhecidos. Anotei vários contatos úteis, programas de apoio, nomes de profissionais acessíveis. Uma mãe particularmente me chamou a atenção. Carla, cujo filho de 10 anos tinha um tipo raro de distrofia muscular. Ela falava com uma clareza e determinação admiráveis sobre como havia processado judicialmente a escola, que recusou a matrícula do filho, como organizava os medicamentos em planilhas para não perder os horários, como havia adaptado sua casa com recursos mínimos. No intervalo para o café, aproximei-me dela, atraída por sua energia prática. "Como você consegue?" perguntei sem rodeios. "Como dá conta de tudo sozinha?"
Carla me olhou com uma mistura de compreensão e firmeza. Dia após dia, Joana, um passo de cada vez. E nunca, jamais sozinha. Este grupo me salvou quando meu marido também partiu 7 anos atrás. Aqui aprendi que sou muito mais forte do que imaginava. E que aceitar ajuda não é fraqueza, é inteligência. Suas palavras ressoaram em mim como um sino claro cortando a névoa que havia se instalado em minha mente desde a tarde em que Tiago nos expulsara. Um passo de cada vez. Nunca sozinha, mais forte do que imaginava. O resto do encontro passou rapidamente. Trocamos contatos, histórias, dicas práticas. Pela primeira vez em semanas, senti algo além do medo e da exaustão. Uma centelha de possibilidade, um vislumbre de esperança. Ao final, quando já recolhi as mochilas das crianças e me preparava para partir, Marta se aproximou novamente. Joana, gostaria de fazer um convite, disse ela. Além desses encontros quinzenais, temos um grupo menor que se reúne toda quarta à noite no centro comunitário do bairro Trindade, bem perto de onde você está morando. É um grupo de trabalho, focado em ações práticas, não apenas em apoio emocional. Acho que você seria uma excelente adição, especialmente com sua formação em educação especial. Ações práticas? Que tipo de ações? Perguntei, genuinamente curiosa. Advocacy, principalmente. Lutamos por políticas públicas melhores, denunciamos casos de discriminação, organizamos workshops para escolas e empresas, criamos materiais informativos. O objetivo é transformar a sociedade aos poucos, tornando-a mais inclusiva para nossos filhos. Algo se acendeu dentro de mim. Durante anos, havia me dedicado a ensinar crianças com necessidades especiais a desenvolver seus potenciais dentro das limitações do sistema educacional. Mas nunca havia considerado trabalhar para mudar o próprio sistema, para expandir os horizontes além da sala de aula. Eu? Acho que gostaria disso, respondi, surpreendendo a mim mesma. 3 dias depois, numa quarta-feira chuvosa, deixei as crianças com minha mãe e compareci à minha primeira reunião no Centro Comunitário da Trindade. Era um grupo pequeno, como Marta havia dito. Apenas 8 pessoas. Todas pais e mães de crianças com deficiências diversas. O foco daquela noite era discutir estratégias para pressionar a prefeitura a implementar um programa de transporte adaptado para crianças com mobilidade reduzida. Ouvindo-os falar, analisar o problema de todos os ângulos, propor soluções viáveis, senti meu cérebro despertar depois de semanas de dormência emocional. Aqui não havia espaço para autocomiseração, apenas para ação concreta. Quando pediram opiniões dos novatos, surpreendi a todos, especialmente a mim mesma, com uma análise detalhada das falhas no sistema de transporte escolar, baseada em minha experiência como professora. Você conhece bem o assunto, comentou Paulo, um pai de gêmeos com paralisia cerebral severa. Já pensou em colocar esse conhecimento em um documento formal? Algo que pudéssemos apresentar ao Conselho Municipal de Educação? Não havia pensado, mas a ideia plantou uma semente que começou imediatamente a germinar em minha mente. Naquela mesma noite, após as crianças adormecerem, sentei-me à mesa da cozinha de minha mãe e comecei a escrever. Palavras fluíam como um rio represado que finalmente encontrava uma saída. Toda a frustração, raiva, dor e conhecimento acumulados transformavam-se em parágrafos articulados, estatísticas, argumentos precisos, propostas concretas. Amanheceu e eu ainda escrevia. Quando minha mãe acordou, encontrou-me adormecida sobre páginas e mais páginas de anotações. Na semana seguinte, apresentei um esboço do documento ao grupo. O silêncio que se seguiu à minha leitura me fez temer que tivesse sido muito técnica, muito densa. Joana? Começou Marta, quebrando o silêncio. Isto é extraordinário. Não é apenas um documento para o Conselho Municipal. É a base para algo maior. Os outros concordaram entusiasticamente. Havia urgência em suas vozes. Um reconhecimento de potencial que me deixou simultaneamente orgulhosa e assustada. O que começara como uma noite de escrita catártica transformara-se, sem que eu percebesse, no primeiro passo de algo que mudaria completamente o rumo de minha vida. Nas semanas seguintes, o documento cresceu.
tornou-se mais abrangente, mais ambicioso. Não falava apenas sobre transporte escolar, mas sobre todo o sistema de apoio às famílias com crianças especiais em Florianópolis. Identificava lacunas, propunha soluções, estabelecia prioridades. Outros pais contribuíram com suas experiências e especialidades. Um advogado do grupo adicionou o embasamento legal. Um contador estruturou um orçamento viável. Em um sábado especialmente produtivo, quando nos reunimos na casa de Paulo para finalizar o material, Carla fez a pergunta que transformaria nosso projeto em algo ainda maior. E se em vez de apenas entregarmos isso à prefeitura, criássemos uma organização para implementar algumas dessas ideias nós mesmos? Uma associação, uma ONG, algo assim? O silêncio que se seguiu foi elétrico, cheio de possibilidades. Todos olhavam uns para os outros, e depois para mim, como se eu tivesse alguma resposta especial. Por que estão me olhando? Perguntei, desconfortável com a atenção repentina. Porque você é a pessoa certa para liderar isso, respondeu Marta simplesmente. Tem a formação acadêmica, a experiência prática e, mais importante, a paixão necessária. Quis protestar. Como poderia liderar qualquer coisa quando minha própria vida estava em frangalhos? Quando mal conseguia pagar o aluguel do pequeno apartamento que havia acabado de conseguir para sair da casa de minha mãe? Quando ainda lutava na justiça pela pensão adequada para meus filhos, enquanto Tiago usava todos os recursos legais para postergar o processo? Mas antes que pudesse verbalizar qualquer dessas objeções, Miguel, que brincava silenciosamente no canto da sala com outros filhos, aproximou-se e colocou um desenho à minha frente. Era raro ele desenhar. Preferia construções tridimensionais, padrões geométricos. O desenho mostrava figuras simples. Uma mulher grande no centro, eu, presumivelmente, e muitas figuras pequenas ao redor. É você ajudando as crianças, mamãe, explicou ele, com aquela objetividade direta que caracterizava sua forma de comunicação. Como na escola, só que maior. Os olhos arderam com lágrimas não derramadas. Miguel, em sua percepção única do mundo, havia capturado exatamente o que aquele projeto significava. A expansão do trabalho que sempre fiz, só que em uma escala maior, mais impactante. E se, comecei, as ideias formando-se enquanto falava. E se começássemos com algo pequeno, focado? Um centro de apoio onde famílias pudessem receber orientação sobre direitos, terapias, recursos disponíveis? Um lugar onde crianças pudessem participar de atividades inclusivas nos fins de semana? Talvez até um banco de equipamentos adaptados para empréstimo? Os olhos de Carla brilharam. Poderíamos usar o espaço da antiga biblioteca no centro comunitário. Está fechado há meses, apenas acumulando pó. Conheço alguns terapeutas que fariam trabalho voluntário algumas horas por semana, acrescentou Paulo. Meu irmão é contador e poderia nos ajudar com a parte burocrática da fundação, ofereceu outro pai. E assim, em uma tarde de sábado, nasceu a semente do que viria a ser a Associação Novos Caminhos. O nome surgiu naturalmente, sugerido pelo desenho de Miguel. Novos caminhos para famílias que, como a nossa, precisavam reinventar suas rotas após diagnósticos, abandonos, perdas. Nas semanas seguintes, trabalhamos incansavelmente para transformar o conceito em realidade. Obtivemos a cessão do espaço da antiga biblioteca por 6 meses, renováveis caso o projeto demonstrasse resultados. Conseguimos doações de móveis, materiais pedagógicos, alguns computadores usados. Organizamos mutirões para limpar, pintar, adaptar o espaço. Cada um contribuía com o que podia. Alguns tinham dinheiro, outros tempo, outros habilidades específicas. Eu oferecia meu conhecimento em educação especial, desenvolvendo programas e treinando voluntários. As crianças estavam sempre por perto, participando à sua maneira. Miguel catalogava meticulosamente os livros e materiais doados. Isabela encantava potenciais doadores com seu carisma natural. Lucas, cada dia mais forte após a crise respiratória, tornara-se uma espécie de mascote do projeto. A data de inauguração foi marcada para um sábado, 3 meses após aquela reunião na casa de Paulo. Preparamos uma pequena cerimônia. Convidamos autoridades locais, a imprensa comunitária, profissionais da área. No dia anterior,
Ao colocar os últimos detalhes em ordem, fui surpreendida por uma visita inesperada ao centro. Tiago estava parado na porta, olhando ao redor com uma expressão que não consegui decifrar. Meu corpo inteiro congelou. Não o via pessoalmente desde o dia da expulsão, apenas através de advogados e na única audiência de conciliação que havia fracassado miseravelmente. "O que você está fazendo aqui?" Consegui perguntar quando o choque inicial passou. "Soube do projeto por um cliente", respondeu ele sem se aproximar. "Queria ver com meus próprios olhos." "Bem, já viu? Agora pode ir", retruquei, mais ríspida do que pretendia. A mera presença dele ainda tinha o poder de desestabilizar meu equilíbrio duramente conquistado. Tiago deu alguns passos para dentro, observando os cartazes coloridos nas paredes, as mesas adaptadas para diferentes necessidades, o canto sensorial cuidadosamente montado seguindo princípios terapêuticos. "Você realmente fez isso", disse ele, "mais para si mesmo do que para mim, em apenas 3 meses. Não fiz sozinha", corrigi. "Fizemos todos juntos. Pais, mães, profissionais, voluntários, pessoas que entendem o valor de cada criança, independentemente de suas limitações." O golpe indireto não passou despercebido. Tiago encolheu-se ligeiramente, mas continuou olhando ao redor, até que seus olhos pousaram em um mural de fotos das crianças participantes do projeto. No centro, uma foto de Miguel, Isabela e Lucas sorrindo durante uma atividade de pintura. Algo em seu olhar mudou. Um lampejo de emoção genuína atravessando a fachada de indiferença que mantinha desde que entrara. "Eles parecem felizes", comentou a voz levemente embargada. "Eles estão", confirmei, permitindo-me um momento de orgulho genuíno. "Apesar de tudo, estão florescendo. São crianças incríveis, Tiago. Pena que você nunca tenha realmente tentado conhecê-los." Ele não respondeu imediatamente. Continuou observando a foto, como se visse seus filhos pela primeira vez. "A inauguração é amanhã?" perguntou finalmente. "Sim, às 10 da manhã. Posso vir?" A pergunta me pegou de surpresa. Parte de mim queria negar, excluí-lo completamente deste novo capítulo de nossas vidas. Mas outra parte, a educadora que sempre fui, reconheceu a oportunidade que se apresentava. "Pode", respondi após um momento de hesitação. "Mas venha como um visitante qualquer, não como pai deles. Esse direito você abdicou quando nos expulsou." Tiago assentiu silenciosamente e saiu sem dizer mais nada. Fiquei observando sua figura se afastar, uma mistura confusa de emoções revirando meu estômago. Não sabia se ele realmente apareceria no dia seguinte, se este breve momento de aparente arrependimento era genuíno ou apenas curiosidade passageira. O que eu não sabia, não podia saber naquele momento, era que aquela visita inesperada marcaria o início de uma nova fase na intrincada relação entre nós. Não como casal, aquela ponte havia sido irremediavelmente queimada, mas como pessoas conectadas por 3 crianças extraordinárias e por um projeto que em breve cresceria muito além das paredes daquele pequeno centro comunitário. A semente havia sido plantada, e nem mesmo eu, com toda a minha recém-descoberta coragem, poderia imaginar a magnitude da árvore que dela cresceria. O dia da inauguração amanheceu ensolarado, um daqueles sábados perfeitos que Florianópolis costuma oferecer no outono. Cheguei ao centro comunitário 2 horas antes do horário marcado, querendo verificar cada detalhe pessoalmente. Surpreendi-me ao encontrar quase todos os voluntários já lá, ajustando cadeiras, organizando o lanche simples que serviríamos, pendurando os últimos cartazes feitos pelas crianças. "Não consegui dormir direito", confessou Carla, enquanto arrumávamos as pastas informativas que distribuiríamos aos visitantes. "Fico pensando em quantas famílias poderíamos ter ajudado se tivéssemos começado isso anos atrás. O importante é que estamos começando agora", respondi, sentindo uma serenidade que contrastava com o turbilhão dos meses anteriores. "E cada família que ajudássemos já terá valido todo o esforço." Às 10 em ponto, abrimos as portas. A resposta da comunidade superou nossas expectativas mais otimistas. Além dos convidados oficiais, representantes da Secretaria Municipal de Educação, alguns vereadores, jornalistas locais, dezenas de famílias apareceram.
muitas tendo sabido do projeto pelo boca a boca, outras encaminhadas por profissionais da saúde e educação que apoiavam nossa iniciativa. Fiz um breve discurso de abertura, apresentando nossa visão, nossos objetivos iniciais, agradecendo a todos que tornaram aquele momento possível. Enquanto falava, meus olhos percorreram a plateia, registrando rostos atentos, sorrisos de aprovação, algumas lágrimas emocionadas. E então o vi, discretamente posicionado no fundo do salão, quase escondido atrás de uma coluna. Tiago realmente viera. Nossos olhares se cruzaram por um breve segundo antes que eu continuasse minha fala, determinada a não permitir que sua presença me desestabilizasse naquele momento crucial. A cerimônia foi simples e breve, seguida por uma visita guiada às instalações da associação. Mostramos nossa pequena biblioteca especializada, a sala sensorial para crianças autistas, o espaço adaptado para fisioterapia, o cantinho de orientação jurídica. A cada parada, explicávamos o propósito, compartilhávamos histórias, respondíamos perguntas. Um repórter do jornal local me abordou quando a visita terminou. Como surgiu a ideia para este projeto? Perguntou ele, gravador em punho, genuinamente interessado. Hesitei por um momento, considerando como responder. Poderia falar sobre estatísticas, sobre lacunas no sistema público, sobre direitos não atendidos, todas respostas tecnicamente corretas, profissionalmente adequadas. Mas optei pela verdade simples e crua. Nasceu da necessidade, respondi. Da minha necessidade como mãe solo de 3 crianças com necessidades especiais e da necessidade de tantas outras famílias em situação semelhante. Quando nos sentimos sozinhos enfrentando montanhas aparentemente intransponíveis, precisamos construir pontes, criar atalhos, abrir novos caminhos. Foi o que fizemos aqui. Transformamos dor em propósito. O repórter anotou tudo avidamente, pediu para tirar algumas fotos e prometeu uma matéria para uma edição de domingo. Agradeci sem grandes expectativas. Jornais locais frequentemente prometem coberturas que acabam reduzidas a notas de rodapé por falta de espaço ou interesse editorial. Estava enganada. A matéria não apenas saiu como ocupou meia página da seção de comunidade, com o título Mães transformam a diversidade em ação social. Incluía fotos do espaço, detalhes sobre os serviços oferecidos e um pequeno perfil meu, destacando minha formação em educação especial e a história de como fui subitamente jogada na condição de mãe solo. Um eufemismo elegante para o abandono brutal que havia sofrido. Aquela reportagem mudou tudo. Na segunda-feira seguinte, o telefone da associação, um aparelho doado, instalado em uma mesinha improvisada, não parou de tocar. Famílias buscando apoio. Profissionais oferecendo serviços voluntários. Empresários locais interessados em fazer doações. Precisamos rapidamente implementar um sistema de agendamento, criar uma lista de espera para atendimentos, estabelecer critérios para a priorização de casos mais urgentes. O que havia começado como um projeto modesto, focado principalmente em informação e orientação, expandiu-se organicamente para incluir atendimentos diretos, grupos terapêuticos, oficinas de capacitação. 2 semanas após a inauguração, recebi um telefonema inesperado. Associação Novos Caminhos, bom dia. Atendi automaticamente, equilibrando o telefone entre o ombro e o ouvido, enquanto organizava fichas de inscrição. Joana Martins, por favor. A voz do outro lado era formal, profissional. É ela. Aqui é da Secretaria Estadual de Assistência Social. A secretária gostaria de conhecer pessoalmente seu projeto. Ela ficou bastante impressionada com a reportagem e com os relatos que chegaram até nós. Teria disponibilidade para uma reunião na próxima terça-feira? Quase deixei o telefone cair. A Secretaria Estadual, uma reunião oficial, nosso pequeno projeto, havia chamado atenção em níveis que eu jamais imaginara possíveis em tão pouco tempo. A reunião com a secretária, doutora Helena Campos, foi um ponto de inflexão decisivo. Ela não veio sozinha, mas acompanhada de sua equipe técnica e de um representante da Secretaria de Educação. Durante 2 horas, apresentei detalhadamente nosso trabalho, nossas metodologias, nossos resultados preliminares, nossas limitações atuais
e nossas aspirações futuras. O que mais me impressiona, comentou a doutora Helena após minha apresentação, é como vocês conseguiram, com recursos mínimos e em tão pouco tempo, preencher uma lacuna que o poder público não conseguiu identificar adequadamente. Isso é precisamente o tipo de iniciativa que o governo estadual deveria apoiar. Saí daquela reunião com a promessa de uma parceria oficial. A secretaria cederia 2 profissionais, um assistente social e um psicólogo, em tempo parcial para nosso projeto, além de um aporte financeiro modesto, mas significativo para nossa realidade, como parte de um programa de apoio a iniciativas sociais inovadoras. Quando compartilhei a notícia com o grupo, a reação foi de euforia contida. Estávamos felizes, sim, mas também apreensivos com a responsabilidade aumentada, com a necessidade de formalização, com os relatórios e prestações de contas que uma parceria governamental exigiria. Precisamos profissionalizar nossa gestão, observou Paulo, sempre o mais pragmático entre nós. Não podemos mais funcionar apenas na base do entusiasmo e da boa vontade. Ele tinha razão, é claro. Nas semanas seguintes, mergulhamos em um processo acelerado de estruturação organizacional. Registramos oficialmente a associação como uma ONG, criamos um estatuto, estabelecemos uma diretoria formal. Para minha surpresa e desconforto, fui unanimemente eleita presidente. Abrimos conta bancária específica, implementamos processos de documentação e avaliação de impacto. Foi um período de aprendizado intenso. Eu, que sempre me vira como educadora, de repente precisava entender de gestão financeira, captação de recursos, marketing social, relações institucionais. Muitas noites após colocar as crianças para dormir, debruçava-me sobre livros, artigos online, vídeos explicativos, absorvendo conhecimentos com a avidez de quem sabe que não tem o luxo de aprender lentamente. 6 meses após a inauguração, a Associação Novos Caminhos já era uma referência regional em suporte a famílias de crianças com necessidades especiais. Atendíamos regularmente mais de 50 famílias, oferecíamos 8 tipos diferentes de oficinas e grupos de apoio, mantínhamos parcerias com 3 universidades que enviavam estagiários e pesquisadores e havíamos começado a expandir nossa atuação para municípios vizinhos através de um programa itinerante de orientação. Foi nesse contexto que uma produtora da maior emissora de televisão do estado me contatou, interessada em fazer uma reportagem especial sobre nosso trabalho para o programa dominical de maior audiência. Queremos mostrar histórias de superação, de transformação social, de impacto positivo na comunidade, explicou a produtora ao telefone. E seu projeto tem todos esses elementos. Além disso, sua história pessoal é extremamente inspiradora. Meu primeiro impulso foi recusar. Nunca gostei de exposição. Sempre preferi trabalhar nos bastidores. E a ideia de ter minha vida pessoal, o abandono, as dificuldades, exposta para milhares de telespectadores, me causava profundo desconforto. Pense no bem que isso pode fazer para tantas famílias que ainda não conhecem nosso trabalho, argumentou Carla, quando compartilhei minhas hesitações com o grupo. Pense em quantas mães, pais, cuidadores poderão se identificar com sua história e encontrar esperança. Aceitei, relutantemente. A condição que impus foi que o foco principal fosse o trabalho da associação, não minha história pessoal, embora entendesse que alguma contextualização seria necessária. A produtora concordou, embora pudesse perceber em seu tom que a história da mãe abandonada, que transformou sua dor em um projeto social, era precisamente o ângulo humano que daria apelo emocional à reportagem. A equipe de filmagem passou 2 dias conosco, documentando nossas atividades, entrevistando famílias atendidas, conversando com voluntários e profissionais. No segundo dia, chegou minha vez de ser entrevistada. Sentei-me nervosamente diante das câmeras, luz forte me cegando parcialmente, microfone preso ao colarinho, tentando parecer mais confiante do que realmente me sentia. O que a motivou a criar a Associação Novos Caminhos? Perguntou a repórter após as formalidades iniciais. Respirei fundo e comecei a contar. Não toda a história, não os detalhes mais dolorosos, mas o suficiente para contextualizar. Falei sobre como o abandono repentino
me forçou a reavaliar completamente minha vida, sobre como o encontro com outras famílias em situação semelhante revelou um padrão de necessidades não atendidas, sobre como minha formação profissional me deu ferramentas para imaginar soluções. E seus filhos, como estão agora? A pergunta veio suave, cuidadosa. Aqui não pude evitar que um sorriso genuíno iluminasse meu rosto, florescendo cada um à sua maneira. Respondi com orgulho sincero. Miguel descobriu um talento impressionante para a programação. Aos 13 anos, já desenvolve pequenos aplicativos que ajudam outras crianças autistas. Isabela se tornou uma espécie de embaixadora informal da associação. Sua capacidade de conectar-se com as pessoas, de fazê-las se sentirem acolhidas, é um dom natural que a síndrome de Down não diminui em nada. E Lucas? Bem, Lucas nos surpreende a cada dia com sua determinação. Os médicos duvidavam que ele conseguiria andar sem apoio, mas na semana passada ele deu seus primeiros passos independentes. E o pai das crianças? Ele mantém contato, participa de alguma forma? A pergunta me pegou desprevenida. Havia ensaiado mentalmente respostas para praticamente qualquer questionamento sobre a associação, mas não estava preparada para falar sobre Tiago. Pensei rapidamente, consciente da câmera registrando cada microexpressão de meu rosto. Nossa situação familiar é complexa. Respondi cuidadosamente. Prefiro não entrar em detalhes pessoais. O que posso dizer é que situações de abandono, como a que vivi, infelizmente não são raras entre famílias com crianças que têm necessidades especiais. É um dos muitos desafios que buscamos abordar em nosso trabalho. A repórter, percebendo meu desconforto, habilmente redirecionou a conversa para os planos futuros da associação. Falei entusiasticamente sobre nossa visão de expandir os serviços, de desenvolver programas de capacitação profissional para jovens com deficiência, de criar uma rede estadual de apoio interconectando iniciativas semelhantes. A reportagem foi ao ar em um domingo à noite, horário nobre. Assisti nervosamente com as crianças e minha mãe, que viera especialmente para a ocasião em nosso pequeno apartamento. A edição final foi surpreendentemente respeitosa. Focou mais no impacto social do trabalho do que nos aspectos sensacionalistas da minha história pessoal, embora não os ignorasse completamente. O que ninguém poderia prever foi o alcance e o impacto daquela reportagem de 15 minutos. Na manhã seguinte, nossa caixa de e-mails transbordava. O telefone não parava de tocar. Nossa recém-criada página no Facebook havia multiplicado seus seguidores exponencialmente. Empresas ofereciam doações, patrocínios, parcerias. Profissionais de diversas áreas disponibilizavam seus serviços. Famílias de todo o estado e até de estados vizinhos buscavam informações, orientação, esperança. Uma fabricante de equipamentos adaptados ofereceu uma linha completa de produtos para a nossa sala de terapias. Uma construtora propôs-se a ampliar gratuitamente nosso espaço. Um empresário do setor tecnológico comprometeu-se a montar um laboratório de informática para nossos projetos de inclusão digital. O impacto mais inesperado, porém, veio de uma ligação que recebi 3 dias após a exibição da reportagem. Era de um número desconhecido que atendi enquanto corria entre reuniões. Joana Martins. A voz masculina do outro lado soava vagamente familiar. Sim, quem fala? Aqui é Roberto Alves, diretor de responsabilidade social da empresa Resende Empreendimentos. Meu coração acelerou instantaneamente. Resende Empreendimentos, a empresa de Tiago. Estamos muito impressionados com o trabalho que a senhora e sua equipe estão realizando, continuou Roberto, aparentemente inconsciente da conexão pessoal. Nosso CEO assistiu à reportagem no domingo e solicitou que eu entrasse em contato imediatamente. Gostaríamos de discutir possibilidades de apoio substancial ao seu projeto. Por um momento, fiquei sem palavras. Tiago usando sua empresa para nos apoiar? O mesmo homem que havia reclamado do custo financeiro e emocional de ter filhos com necessidades especiais, agora queria bancar um projeto dedicado a famílias como a nossa? Seria um prazer conversar sobre isso, respondi finalmente mantendo o tom profissional. Quando gostariam de agendar uma reunião? O quanto antes for possível para a senhora.
Nosso CEO está particularmente interessado em conhecer pessoalmente as instalações da associação. Combinamos uma visita para a tarde do dia seguinte. Desliguei o telefone e fiquei imóvel por alguns minutos, tentando processar o que acabara de acontecer, tentando decidir como me sentia a respeito. Parte de mim queria recusar qualquer conexão com Tiago ou sua empresa. O orgulho ferido, a memória da dor ainda viva apesar dos meses passados. Outra parte, mais pragmática, reconhecia que recursos adicionais significariam mais famílias atendidas, mais vidas transformadas. E uma terceira parte, que nem sabia existir em mim, sentia uma satisfação complexa, não exatamente vingativa, mas algo próximo à validação. Tiago estava, de alguma forma, reconhecendo o valor do que eu havia construído a partir das ruínas que ele deixara. Quando compartilhei a notícia com Carla e Paulo, ambos ficaram inicialmente chocados ao descobrirem a conexão pessoal, depois cautelosamente otimistas quanto às possibilidades. Seria irônico, não? Comentou Carla com um sorriso enviesado. O homem que os abandonou financiando o projeto que nasceu justamente desse abandono. Desde que não venham com condições absurdas ou tentem controlar nossa atuação, qualquer apoio é bem-vindo, ponderou Paulo, sempre prático. Mas você está confortável com isso, Joana? É sua história, sua família. Refleti por um momento. Estranhamente estou, respondi, surpreendendo a mim mesma com a serenidade em minha voz. Este projeto nunca foi sobre mim, ou sobre Tiago, ou sobre nosso passado. É sobre todas as famílias como a nossa, sobre construir um futuro melhor para crianças como as nossas. Se a empresa dele pode contribuir para isso, seria egoísmo da minha parte recusar por orgulho pessoal. No dia seguinte, às 15h em ponto, um carro executivo estacionou em frente à associação. Roberto Alves desceu primeiro, seguido por uma assistente carregando pastas. E, finalmente, Tiago. Estava mais magro do que me lembrava. O rosto levemente abatido, o olhar menos arrogante. Boa tarde, senhora Martins. Cumprimentou Roberto formalmente, estendendo a mão. Agradeço por nos receber com tão pouca antecedência. É um prazer, respondi igualmente formal, cumprimentando-o e depois a assistente. Finalmente, encarei Tiago. Senhor Rezende, disse simplesmente, com um breve aceno de cabeça. Joana, ele respondeu, a voz quase um murmúrio. Conduzi-os em uma visita detalhada pelas instalações da associação, explicando cada espaço, cada programa, cada conquista. Roberto fazia perguntas pertinentes, técnicas, demonstrando genuíno interesse e conhecimento sobre projetos sociais. Tiago permaneceu majoritariamente calado, observando tudo com atenção quase dolorosa, especialmente os espaços onde fotos de nossos atendidos, incluindo Miguel, Isabela e Lucas, estavam expostas. Ao fim da visita, sentamo-nos na pequena sala de reuniões para discutir possibilidades concretas de parceria. Roberto apresentou a proposta da empresa, um aporte financeiro significativo, 3 vezes maior que o da Secretaria Estadual, além de suporte para a captação de recursos adicionais através da rede de contatos corporativos da Rezende Empreendimentos. Quais seriam as contrapartidas esperadas? Perguntei diretamente, preparada para recusar qualquer exigência de controle editorial ou presença obrigatória de Tiago em eventos da associação. Apenas as habituais em termos de visibilidade da marca como apoiadora, respondeu Roberto. Logo em materiais impressos, menção em eventos públicos, esse tipo de coisa. Nada que comprometa a autonomia do projeto. A reunião prosseguiu com discussões sobre aspectos práticos, cronograma de implementação, indicadores de impacto. Tiago permaneceu silencioso, ocasionalmente fazendo anotações, evitando meu olhar. Quando todos os pontos principais haviam sido abordados e a parceria verbalmente acordada, Roberto e a assistente pediram licença para fazer uma ligação, deixando-me momentaneamente a sós com Tiago. O silêncio entre nós era denso, carregado de palavras não ditas, de histórias divergentes, de feridas não cicatrizadas. Por quê? Perguntei finalmente, incapaz de conter a pergunta que martelava em minha mente desde a ligação do dia anterior. Tiago levantou os olhos, sustentando meu olhar pela primeira vez desde que chegara. Porque você estava certa
E eu terrivelmente errado, respondeu simplesmente, porque quero, de alguma forma, compensar pelo mal que causei. Não a você. Sei que isso é impossível, mas a outras famílias, outras crianças, assenti lentamente, absorvendo suas palavras, buscando nelas qualquer traço de manipulação ou falsidade. Não encontrei. O que vi foi apenas um homem tentando tardiamente e de forma imperfeita corrigir um erro irreparável. Naquele momento, algo sutil mudou dentro de mim. Não foi perdão. Algumas traições vão além do perdoável. Não foi reconciliação. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Foi algo mais simples e ao mesmo tempo mais profundo. A libertação final das correntes do passado, a capacidade de olhar para Tiago não mais como o homem que destruíra minha vida, mas apenas como uma pessoa falha que fizera escolhas terríveis e agora vivia com as consequências delas. Aceito sua contribuição, disse finalmente, pelo que ela representa para as famílias que atenderemos, não por você, não por mim, mas por elas. Ele assentiu, compreendendo os termos não ditos daquele acordo. É tudo que posso pedir. Roberto e a assistente retornaram e finalizamos os detalhes práticos da parceria. Enquanto se despediam, Tiago hesitou brevemente na porta. As crianças, eles estão bem? Perguntou a voz quase inaudível. Estão florescendo, respondi, permitindo que um genuíno orgulho materno permeasse minha voz. Apesar de tudo, estão se tornando pessoas extraordinárias. Ele assentiu uma última vez e partiu, carregando o peso de suas escolhas, de suas perdas irreparáveis. Observei o carro se afastando e percebi, com uma clareza surpreendente, que havia completado um ciclo. O abandono cruel que havia despedaçado minha vida 1 ano atrás transformara-se, através de dor, trabalho e determinação inabalável, na fundação sobre a qual eu construíra algo maior, mais significativo, mais duradouro do que qualquer relacionamento. A vingança que secretamente havia sonhado nos primeiros dias de desespero realizava-se agora de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Não através da destruição de Tiago, mas através da construção de um legado que tornava seu abandono quase irrelevante na grande narrativa de nossas vidas. Enquanto voltava para a sala de atividades, onde Isabela participava de uma oficina de arte, Miguel programava em um dos computadores doados, e Lucas praticava seus passos hesitantes com uma voluntária paciente. Senti uma paz profunda se estabelecer em meu coração. Vá embora. Cuide desses filhos doentes fora daqui. Tiago havia gritado naquela tarde fatídica, pensando estar me condenando ao fracasso e à miséria. Mal sabia ele que estava, involuntariamente, me impulsionando para a maior realização da minha vida. 2 anos se passaram desde aquela tarde fatídica, em que Tiago me expulsou de casa com nossos 3 filhos. 2 anos de reconstrução, crescimento e transformações que jamais imaginei possíveis. A Associação Novos Caminhos havia se tornado uma referência nacional em apoio a famílias com crianças especiais. O que começou em uma sala emprestada no centro comunitário, agora ocupava um prédio inteiro, doado por um filantropo tocado por nosso trabalho. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto revisava relatórios em meu escritório, sim, agora eu tinha um escritório de verdade, não mais uma mesa improvisada em um canto, recebi uma ligação inesperada de Cláudio, meu advogado desde os primeiros dias após a separação. Joana, você já viu as notícias hoje? Perguntou ele sem os cumprimentos habituais. Não tive tempo ainda. Aconteceu algo importante? Houve uma pausa breve, como se ele escolhesse cuidadosamente as palavras. A Resende Empreendimentos está sob investigação da Polícia Federal. Operação Castelo de Areia estão chamando. Parece que descobriram um esquema de fraudes em licitações públicas. Tiago foi um dos primeiros a ser indiciado. Minha respiração travou por um instante. Apesar de tudo, apesar da dor que ele me causou, apesar do abandono, da crueldade com que tratou nossos filhos, não consegui sentir a satisfação que um dia imaginei que sentiria ao vê-lo em apuros. Em vez disso, senti uma pontada de preocupação. Não por ele, mas pelo impacto que isso teria sobre nossos filhos, sobre a associação que recebia apoio financeiro substancial
de sua empresa. Entendo, respondi, mantendo a voz controlada. O que isso significa para o processo de pensão? Para o acordo que temos com a empresa, o juiz já congelou os bens de Tiago como medida preventiva. Quanto ao acordo da associação, juridicamente são entidades separadas, mas na prática, será difícil manter o patrocínio com a empresa sob investigação. Você deveria começar a pensar em alternativas. Agradeci a Cláudio pelo aviso e desliguei, sentindo o peso da ironia da situação. Quando Tiago nos abandonou, bloqueando o acesso às contas conjuntas, foi a maior crise financeira que já enfrentei. Agora, 2 anos depois, quando finalmente havíamos conquistado estabilidade, novamente me via ameaçada pelas ações dele. Desta vez não por abandono, mas por sua ganância e desonestidade. Decidi que precisava conversar pessoalmente com Tiago, não por mim, mas pelos projetos que dependiam do financiamento de sua empresa, pelas famílias que atendíamos. Liguei para seu celular, mas caía direto na caixa postal. Tentei o escritório, apenas para ser informada pela secretária, com voz tensa, que o Sr. Rezende não estava disponível para ninguém. 3 dias se passaram sem notícias. A operação policial ganhava cada vez mais espaço nos noticiários, com novas revelações surgindo diariamente. Descobriu-se que a Rezende Empreendimentos havia fraudado licitações em 5 municípios diferentes, superfaturado contratos, subornado fiscais. Os valores envolvidos eram astronômicos, e em cada nova reportagem, lá estava a foto de Tiago sendo conduzido por policiais, o rosto parcialmente coberto, a expressão derrotada. Na manhã do 4º dia, quando chegava à associação, vi um carro que imediatamente reconheci estacionado em frente ao prédio, o Audi prata de Patrícia, a mulher por quem Tiago havia me trocado. Meu estômago deu um nó instantâneo. O que ela poderia querer? Vinha cobrar algo, exigir explicações como se eu tivesse qualquer responsabilidade pelo colapso moral e financeiro de Tiago. Respirei fundo e entrei, preparada para um confronto desagradável. Patrícia estava na recepção conversando com nossa secretária. Parecia muito diferente da mulher confiante que vi naquela tarde em minha casa, 2 anos atrás. Estava visivelmente abatida, olheiras profundas, cabelo sem o brilho artificial que sempre exibira, roupas simples em vez das marcas caras que costumava ostentar. Joana, ela disse ao me ver, levantando-se rapidamente. Preciso falar com você. É importante. Conduzia ao meu escritório, mais por não querer criar uma cena na recepção do que por real disposição para ouvi-la. Fechei a porta e indiquei uma cadeira, sem oferecer café, sem amenidades. O que deseja, Patrícia? Perguntei diretamente. Ela parecia nervosa, mexendo constantemente em sua bolsa, evitando meu olhar. Vim porque acho que você precisa saber algumas coisas. Sobre Tiago. Se é sobre a investigação, já estou ciente. Está nos jornais. Não é só isso, ela disse, finalmente erguendo os olhos. Tiago está destruído, não apenas pela investigação, por tudo. Ele perdeu muito mais do que a empresa, do que o dinheiro. Algo na vulnerabilidade de sua voz me fez sentar e realmente prestar atenção. Patrícia continuou, as palavras saindo como uma confissão há muito reprimida. Nós terminamos há 8 meses. Eu não aguentei. Ele se tornou outra pessoa depois daquele dia em sua casa. No início parecia feliz, como se tivesse se libertado. Mas então, algo mudou. Ele começou a beber muito. Ficava olhando fotos antigas por horas. Às vezes acordava no meio da noite, chamando os nomes das crianças. Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Quando a associação começou a aparecer nos jornais, nas reportagens, ele recortava tudo, guardava em uma pasta. Foi ideia dele procurar você, oferecer o patrocínio da empresa. Não era uma estratégia de marketing, como ele disse a todos. Era uma forma de se redimir, de alguma maneira. Tentei manter o rosto impassível, embora sentisse um turbilhão de emoções conflitantes. Parte de mim queria dizer a Patrícia que arrependimento tardio não conserta vidas despedaçadas, que Tiago havia feito sua escolha e agora colhia as consequências. Outra parte, a educadora que sempre fui, a pessoa que acredita na capacidade humana de aprendizado e transformação,
Ficou genuinamente tocada. Por que está me contando isso agora? Perguntei finalmente. Porque ele vai perder tudo, respondeu ela, a voz quebrando ligeiramente. A casa, a empresa, a liberdade, provavelmente. Ele não tem ninguém, Joana. Afastou todos que se importavam com ele. Sua família o cortou quando souberam como ele tratou você e as crianças. Os amigos desapareceram quando o escândalo estourou. Eu não consegui continuar. E agora? Agora você quer que eu faça o quê exatamente? Perguntei, ainda sem entender o propósito daquela visita. Ele quer ver as crianças, ela disse simplesmente. Não está pedindo para voltar, para ser perdoado, nada disso. Só quer vê-los uma vez antes de tudo desmoronar completamente. Ele sabe que não merece, que não tem direito de pedir nada. Por isso me enviou. Porque não teve coragem de vir pessoalmente. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Olhei pela janela do escritório, vendo o pátio onde algumas crianças brincavam sob supervisão de terapeutas. Entre elas estava Lucas, agora com 8 anos, caminhando com a ajuda de muletas especiais, a cada passo uma conquista sobre as previsões médicas mais pessimistas. Vou pensar a respeito, respondi finalmente. Não posso prometer nada. E não depende só de mim. Miguel e Isabela são velhos o suficiente para terem opinião própria sobre isso. Patrícia assentiu, parecendo aliviada por não ter recebido uma negativa direta. Levantou-se para sair, mas parou na porta, virando-se uma última vez. Eu sinto muito, Joana, disse com sinceridade que nunca imaginei ouvir dela. Por meu papel em tudo isso, eu era jovem, egoísta, cega. Não percebi o valor do que estávamos destruindo até que foi tarde demais. Depois que ela saiu, fiquei sentada por longos minutos, absorvendo aquela conversa surreal. A mulher que um dia sorriu vitoriosamente, enquanto meu marido me expulsava de casa, agora vinha cabisbaixa, pedir uma gentileza para o mesmo homem que ela já havia abandonado. Os poderosos caídos, os arrogantes humilhados. Seria fácil sentir satisfação. Uma validação doce de que o universo entrega suas próprias formas de justiça. Mas não senti isso. Em vez de triunfo, senti apenas uma profunda tristeza pela devastação que a arrogância, a ganância e o egoísmo podem causar. Não apenas às vítimas, mas eventualmente aos próprios perpetradores. Aquela noite, após o jantar, sentei-me com Miguel e Isabela na sala de nosso novo apartamento. Maior, mais adequado às necessidades das crianças, comprado com meu próprio salário como diretora da associação e com os direitos autorais do livro que havia publicado contando nossa história. Lucas já estava dormindo, exausto após a fisioterapia intensiva. Preciso conversar com vocês sobre algo importante. Comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. É sobre seu pai. Miguel, agora um adolescente de 14 anos, imediatamente ficou tenso. Seu corpo enrijecendo da maneira característica que ocorria quando algo o perturbava profundamente. Isabela, com seus 10 anos, abraçou seu urso de pelúcia, o mesmo que segurava no dia em que saímos de casa, como se buscasse conforto. Ele quer ver vocês, disse diretamente, acreditando que honestidade era o melhor caminho. Está passando por momentos difíceis. Provavelmente irá para a prisão por causa de negócios ilegais que fez. Por que ele quer nos ver agora? Perguntou Miguel, sua voz controlada, analítica. Ao longo dos anos, ele havia desenvolvido estratégias impressionantes para processar emoções complexas. Acho que percebeu o que perdeu, respondi honestamente. Às vezes as pessoas só valorizam o que tinham quando perdem completamente. Ele ainda acha que somos doentes? A pergunta de Isabela veio carregada de uma maturidade dolorosa para sua idade. Ela nunca havia esquecido as palavras cruéis daquele dia. Não sei, querida, respondi, resistindo ao impulso de suavizar a realidade. Mas acredito que ele se arrepende profundamente do que disse, do que fez. As pessoas podem mudar quando enfrentam as consequências de seus atos. Eu quero vê-lo, decidiu Isabela após alguns momentos de reflexão. Não porque esqueci o que ele fez, mas porque quero que ele veja quem eu me tornei, mesmo sem ele. Miguel permaneceu em silêncio por mais tempo, processando a situação à sua maneira. Ele nunca tentou me conhecer de verdade, disse finalmente. Sempre me tratou como um problema a ser gerenciado, não como uma pessoa.
Mas talvez seja importante para Lucas conhecê-lo, mesmo que uma vez. Abracei meus filhos, orgulhosa da sabedoria e da compaixão que demonstravam. Qualidades que haviam desenvolvido não por causa do abandono que sofreram, mas apesar dele. No dia seguinte, liguei para o número que Patrícia havia deixado. Tiago atendeu ao segundo toque, a voz visivelmente ansiosa. Os meninos concordaram em vê-lo e informei, mantendo o tom neutro profissional. Este sábado, no parque perto de nossa casa, às 3 da tarde. 1 hora, não mais. E estarei presente o tempo todo. Obrigado, ele respondeu, a voz embargada. Eu não merecia essa gentileza. Não estou fazendo isso por você, esclareci. Estou fazendo pelos meus filhos, que merecem a chance de escrever seu próprio final para essa história. O sábado chegou com um céu surpreendentemente limpo para um dia de inverno em Florianópolis. Levei as crianças ao parque um pouco antes do horário combinado. Miguel trazia seu tablet, seu escudo contra a ansiedade social em situações estressantes. Isabela havia escolhido cuidadosamente sua roupa, um vestido amarelo vibrante que refletia sua personalidade luminosa. Lucas, que havíamos decidido contar apenas que conheceria seu pai, estava animado com a simples perspectiva de uma tarde no parque, especialmente nos balanços adaptados que haviam sido instalados graças a uma campanha da associação. Tiago chegou pontualmente, sozinho, dirigindo um carro simples em vez dos veículos de luxo que sempre preferiu. Estava quase irreconhecível, muito mais magro, cabelos grisalhos que não existiam 2 anos atrás, olheiras profundas, roupas simples que contrastavam com os ternos impecáveis, que sempre foram sua marca registrada. Nossos olhares se cruzaram brevemente quando ele se aproximou, e pude ver um misto de vergonha, arrependimento e medo em seus olhos. Mas não era comigo que ele precisava se reconectar. Oi, disse ele simplesmente, parando a alguns passos de distância das crianças, como se não soubesse se tinha permissão para chegar mais perto. Miguel apenas acenou com a cabeça, sem levantar os olhos do tablet. Isabela, sempre a mais sociável, deu um pequeno passo à frente. Oi, pai, respondeu ela, a palavra pai soando estranha após tanto tempo sem ser pronunciada. Você parece diferente. Você também, respondeu Tiago com um sorriso triste. Mais alta, mais eu mesma, completou Isabela com a autoconfiança que havia desenvolvido ao longo dos anos. Mamãe diz que cada um de nós tem um superpoder especial. O meu é fazer as pessoas sorrirem mesmo quando estão tristes. Tiago engoliu em seco, visivelmente emocionado. É um superpoder incrível. Seus olhos se voltaram para Lucas, que observava a interação com curiosidade. Tiago se abaixou para ficar na altura do menino. Oi, Lucas, disse suavemente. Você provavelmente não se lembra de mim. Lucas inclinou a cabeça, estudando o rosto de Tiago com a intensidade característica. Você estava nas fotos antigas, respondeu finalmente. As que a vovó Teresa guarda na gaveta. Você é meu pai que foi embora. A simplicidade direta da afirmação atingiu Tiago como um golpe físico. Ele fechou os olhos por um momento, como se absorvendo o impacto. Sim, respondeu finalmente. Eu sou o pai que foi embora. E foi o maior erro que já cometi na vida. Passamos a hora seguinte no parque, em uma interação estranhamente civil, quase surreal. Tiago empurrou Lucas no balanço adaptado. Ouviu pacientemente enquanto Isabela contava sobre seu papel na peça escolar. Sentou-se silenciosamente ao lado de Miguel, respeitando seu espaço, enquanto o menino ocasionalmente compartilhava fatos sobre um jogo que estava desenvolvendo. Observei tudo à distância, dando-lhes espaço para essa reconexão frágil, mantendo-me alerta para qualquer sinal de desconforto por parte das crianças. Mas, surpreendentemente, não houve drama, não houve lágrimas, não houve recriminações. Apenas uma tristeza mansa permeando o encontro. A tristeza das oportunidades perdidas, dos anos desperdiçados, do que poderia ter sido e nunca seria. Quando a hora chegou ao fim, Tiago se despediu individualmente de cada criança. Para Lucas, deixou um pequeno robô que se transformava. O menino adorava robôs. Para Isabela, um broche de borboleta que pertencera à sua mãe. Para Miguel, após hesitar visivelmente,
Ofereceu seu relógio. Era do meu pai, explicou quando Miguel olhou o objeto com curiosidade. E do pai dele antes disso? Deveria ter sido seu no seu aniversário de 13 anos. Estou atrasado, mas... Miguel estudou o relógio por um momento. Depois, o colocou cuidadosamente no pulso. Não disse nada, mas o gesto foi mais eloquente que qualquer palavra. Quando as crianças se afastaram em direção ao carro, Tiago se voltou para mim. Obrigado, disse simplesmente. Eles são extraordinários. Você fez um trabalho incrível, Joana. Eles sempre foram extraordinários, respondi. A diferença é que eu enxerguei isso e você não. Ele assentiu, aceitando a verdade dura em minhas palavras. Sei que não tenho o direito de pedir mais nada, mas posso vê-los novamente antes que eu tenha que me apresentar às autoridades. Considerei por um momento. Vou perguntar a eles. Se quiserem, não vou impedir. Mas será decisão deles, não minha. Tiago pareceu aceitar os termos, compreendendo que era mais do que merecia. Enquanto nos despedíamos, ele fez uma última pergunta quase hesitante. A associação, como fica com tudo isso? Com a empresa sob investigação, o financiamento? Sobreviveremos, respondi com a confiança conquistada através de 2 anos de superação constante. Sempre sobrevivemos. Uma semana após aquele encontro no parque, a notícia estampava as primeiras páginas dos jornais locais. Tiago Rezende, ex-CEO da Rezende Empreendimentos, havia vendido sua mansão, seu carro de luxo, suas ações remanescentes, todos os bens que não haviam sido bloqueados pela justiça. O valor total, alguns milhões de reais, havia sido integralmente doado à Associação Novos Caminhos, com a condição única de que o dinheiro fosse usado para criar um fundo permanente para tratamentos especializados de crianças cujas famílias não tinham recursos. Anexo à transferência bancária, veio uma carta simples endereçada não a mim, mas a Miguel, Isabela e Lucas. Queridos filhos, sei que não tenho o direito de chamá-los assim, mas é o que vocês são e sempre serão. Quando sua mãe os levou embora naquela tarde? Não. Quando eu os expulsei de casa naquela tarde, cometi o pior erro de minha vida. Demorei tempo demais para perceber isso. Tempo demais para entender que a verdadeira riqueza estava na família que abandonei, não nas posses materiais que acumulei. Este dinheiro não é uma tentativa de comprar perdão. Algumas ações não podem ser perdoadas. É apenas minha forma de garantir que outras crianças recebam o apoio que eu deveria ter dado a vocês. E talvez um dia, quando forem adultos e eu tiver cumprido minha dívida com a sociedade, possamos nos conhecer verdadeiramente, não como o pai que falhou terrivelmente, mas como pessoas que compartilham um passado e, quem sabe, alguma forma de futuro. Com amor e arrependimento, Tiago Rezende. 3 dias depois, os noticiários informaram que Tiago havia se entregado voluntariamente às autoridades, aceitando integralmente sua responsabilidade nos crimes da empresa, recusando acordos de delação premiada que poderiam reduzir sua pena, em troca de incriminar outros. Olhando para o futuro, não sei se meus filhos um dia perdoarão completamente seu pai. Não sei se eu mesma o perdoei inteiramente. O que sei é que a dor que ele nos causou transformou-se em algo maior, mais poderoso, mais significativo do que qualquer vingança que eu poderia ter planejado. Quando Tiago gritou, "Vá embora! Cuide desses filhos doentes fora daqui!", ele não poderia imaginar que estava me forçando a descobrir uma força que eu desconhecia possuir, que estava, sem querer, lançando a semente de um projeto que transformaria a vida de centenas de famílias, que um dia seus próprios recursos serviriam para apoiar aquilo que nasceu de seu abandono cruel. Não foi o final que eu esperava quando saí de casa naquela tarde chuvosa, com 3 crianças assustadas e 2 malas apressadamente arrumadas. Foi infinitamente melhor. A verdadeira vingança não estava em ver Tiago cair, em vê-lo perder tudo, em vê-lo arrepender-se tardiamente. Estava em nós, eu e meus 3 filhos extraordinários, florescendo gloriosamente apesar dele, sem ele, além dele. E isso, mais que qualquer punição, mais que qualquer arrependimento, mais que qualquer tentativa tardia de redenção, é o que o fará lembrar-se para sempre
daquela tarde em que cometeu o erro de nos subestimar. Minha história começou com uma frase cruel que marcou minha alma como ferro em brasa. Vá embora! Cuide desses filhos doentes fora daqui! Palavras que meu próprio marido, Tiago, cuspiu na minha direção enquanto eu segurava nossos 3 filhos especiais, naquela tarde chuvosa que dividiu minha vida em antes e depois. Enquanto me expulsava da nossa casa para ficar com Patrícia, sua jovem amante, ele não fazia ideia do que estava por vir. Fui embora apenas com 2 malas, 3 crianças assustadas e um coração despedaçado. Passei noites no sofá apertado da minha amiga Regina, depois no apartamento minúsculo da minha mãe, lutando para manter os tratamentos de Miguel, meu filho autista, de Isabela, com síndrome de Down, e de Lucas, com paralisia cerebral. Chorei escondida no banheiro para que eles não me vissem fraquejar. Trabalhei horas extras na escola para complementar a renda que mal cobria os remédios. Enfrentei um Tiago que bloqueava contas, dificultava a pensão e parecia determinado a apagar completamente a existência dos próprios filhos. Mas no hospital, durante uma internação de Lucas, conheci outras mães na mesma situação. Foi ali, naquela sala de espera, que a semente da transformação foi plantada. De um pequeno grupo de apoio no centro comunitário do bairro Trindade, criamos a Associação Novos Caminhos. No início, apenas uma sala emprestada, alguns voluntários, e a determinação feroz de transformar nossa dor em propósito. E como crescemos? De 50 famílias atendidas, passamos a centenas. De uma saleta emprestada, conquistamos um prédio inteiro. De um projeto local, nos tornamos referência nacional. Aparecemos em jornais, revistas, na televisão, recebemos financiamento do governo, de empresas, de doadores particulares. E, ironicamente, até da empresa de Tiago, que tentava desesperadamente compensar pelo mal que havia causado. Enquanto nossa associação florescia, a vida de Tiago desmoronava. Patrícia o abandonou quando percebeu que estava com um homem vazio, corroído pelo arrependimento tardio. A empresa que ele valorizava mais que a própria família afundou em escândalos de corrupção. A fortuna que acumulou foi confiscada pela justiça. E no final, ele vendeu tudo o que lhe restava para doar à associação que nasceu justamente do abandono que ele provocou. Meus filhos? Eles me surpreendem todos os dias. Miguel, que Tiago considerava apenas um problema por causa do autismo, desenvolveu habilidades extraordinárias em programação. Isabela, que enfrentava preconceitos por causa da síndrome de Down, tornou-se a embaixadora natural da nossa causa, com seu carisma e alegria contagiantes. Lucas, para quem os médicos previam uma vida de imobilidade devido à paralisia cerebral, deu seus primeiros passos independentes, desafiando todos os prognósticos. Hoje, 3 anos após aquela tarde fatídica, recebo um prêmio nacional pelo trabalho da associação. Meus 3 filhos estão ao meu lado no palco, enquanto agradeço a todos que acreditaram em nós. Na plateia vejo Tiago, não mais o empresário arrogante que nos descartou, mas um homem derrotado que perdeu tudo, inclusive a própria liberdade, quando se entregou voluntariamente às autoridades pelos crimes cometidos em sua empresa. Olho para ele e finalizo meu discurso com as palavras que venho ensaiando mentalmente por 3 anos. A maior lição que aprendi nesta jornada é que aquilo que nos despedaça pode se tornar nossa maior força. Quando fui expulsa da minha própria casa com meus 3 filhos maravilhosos, pensei que era o fim. Era apenas o começo de algo muito maior. Esta é a verdadeira vingança. Não a queda de Tiago, mas nossa ascensão. Não sua miséria, mas nossa felicidade. Não seu arrependimento tardio, mas nossa realização plena. Enquanto ele passa os próximos anos atrás das grades, contemplando tudo o que perdeu, nós seguimos construindo um legado de transformação para centenas de famílias. Se você está assistindo isso agora e se identificou com qualquer parte da minha história, saiba que você também pode transformar sua dor em propósito. Pode parecer impossível quando estamos no meio da tempestade, quando as contas se acumulam, quando as noites parecem infinitas, quando tudo o que conhecíamos é arrancado de nós. Acredite em mim, eu sei exatamente como é esse desespero. Eu vivi
cada segundo dele. Mas também sei que dentro de você existe uma força que talvez ainda não tenha descoberto, a mesma que descobri em mim quando não tinha outra escolha senão ser forte. Uma força que cresce justamente nos momentos em que achamos que vamos desabar. Uma força que, se alimentada pela determinação, pelo amor, pelo propósito maior, pode mover montanhas. Não espere que seu Tiago se arrependa. Não espere que as circunstâncias mudem sozinhas. Não espere que alguém venha resgatá-la. Seja a heroína da sua própria história. Construa, a partir das cinzas, algo que ninguém jamais poderá tirar de você. Se minha história tocou seu coração, se te fez chorar, sorrir ou pensar diferente sobre seus próprios desafios, peço que faça 3 coisas simples. Inscreva-se agora mesmo no canal Vingança do Dia, deixe seu like neste vídeo e principalmente comente abaixo. Conte-me de onde você está assistindo. Conte-me se já passou por uma situação parecida. Conte-me o que mais te tocou nessa história. Seus comentários são o combustível que me move a continuar compartilhando essas histórias poderosas de superação. E acredite, temos muitas histórias igualmente impactantes para contar. Histórias reais de pessoas como você e eu, que transformaram suas maiores tragédias em triunfos extraordinários. Além disso, se você valoriza este trabalho e quer me ajudar a trazer mais histórias como esta diariamente, considere apoiar o canal através do Valeu Demais. É um botão bem ali embaixo que permite fazer uma pequena doação para cobrir os custos de produção, pesquisa e tudo mais, que envolve trazer conteúdo de qualidade todos os dias. Mesmo o valor de um café já faz uma diferença enorme no nosso trabalho. Acreditem, não é fácil reviver essas memórias dolorosas, estruturar essas histórias, gravar esse conteúdo. Cada vídeo leva horas de trabalho, de emoção, de entrega. Seu apoio através do Valeu Demais significa que posso continuar dedicando tempo integral a trazer histórias que inspiram, que transformam, que mostram que sempre existe um caminho, mesmo quando todas as portas parecem fechadas. Na próxima semana, trarei outra história de vingança através da superação. A história de uma mulher que, assim como eu, foi abandonada no momento mais vulnerável de sua vida e transformou esse abandono na maior oportunidade que já teve. Não perca! Ative o sininho para ser notificado assim que o vídeo for ao ar. Agradeço imensamente por você ter ficado até o final dessa jornada comigo. Espero de coração que algo em minha história tenha plantado uma semente de esperança em seu coração, especialmente se você estiver passando por seu próprio vale de sombras neste momento. Lembre-se, quando alguém te disser para ir embora, para desaparecer, para desistir, respire fundo e transforme isso no combustível que te levará mais longe do que jamais imaginou. A melhor vingança não é destruir quem te feriu, mas construir algo tão grandioso que eles percebam, tarde demais, a preciosidade que perderam. Até o próximo vídeo e não se esqueça, inscreva-se, curta, comente e, se puder, apoie através do Valeu Demais. Sua participação é fundamental para que histórias como a minha continuem sendo compartilhadas e inspirando pessoas em todo o Brasil. Esta é Joana Martins, do canal Vingança do Dia, agradecendo por você ter compartilhado essa jornada comigo. Sua presença significa mais do que você imagina.